Porque, não, isso aí eu tô chutando vai ser uns 2 a 3 meses. Faz o negócio, aí tem uma semana para recurso, então tem que ter tudo isso também. Por exemplo, se for 4 etapas, é 15 dias para cada etapa, no mínimo. Uma semana para divulgar, uma semana para recurso e depois vai. É, mas o agente prisional era só 2 cargos, né? Acho que era só 2 cargos. E aí a gente vai ter. Só na polícia vão ser 4 cargos. N- Não. Não, vai ser muito. Eu acho que vai. As provas vão ser diferentes, tá? Isso. É assim, ó. Não, você é formado em direito? Não, faz pra Ah, não, mas peraí. Você não vai conseguir, cara. Não, mas não dá tempo. Vai chamar em Não, na hora que chama você tem que estar com o direito. Mas não, eu acho que em 2022. Será? Cara, a gente conversou com o secretário lá, ele falou que em 2023 início já tá chamando. Sabe o que você faz? Vou dar uma dica. Tá gravando não, né? Tira. Não. Você faz para soldado, muda o seu curso para gestão pública e você garante pelo menos soldado. Entendeu? Porque as disciplinas de direito você vai conseguir formar em gestão pública. Não, eu sei. Sabe? Não, mas por isso que eu tô te falando. Porque o que que acontece? A ideia é. Meu pai é militar. A gente está com déficit de muita gente. Tanto é que meu pai estava conversando lá com a associação, que é em torno de 1.500 vagas só para PM. Então, o que acontece? Todo ano, tem um déficit de 300 pessoas. Então, por exemplo, esse concurso vai chamar muito, e está desde 2014 sem chamar. Então, está um déficit de 2.500, o correto. Entendeu? Porque eu tô com medo, vou falar o seguinte, aí você vai, passa no CFO, cria toda aquela expectativa, aí chama no início de 2023. Vai ficar foda, entendeu? Não, na hora que, na hora que você, eu não sei, conversa com um advogado, mas na hora que você começa o curso, você tem que ter o ensino superior. Não, porque você é aluno, não, você é aluno, você já tem matrícula, você já está recebendo. Se do Deus abençoar, você entrou, já está ganhando 8 pontos já, como aluno, entendeu? Então, para você, por exemplo, eu sou gerente, eu tenho que ter lá um cargo superior, eu tenho que apresentar o meu certificado do MEC, que eu sou gerente em tal área, entendeu? Então, você já faz parte da corporação, não é quando você finalizar o curso, entendeu? Isso, isso. Não, é o ano inteiro, né? Porque, por exemplo, já que normalmente assim, você fez em fevereiro já chama, você vai. No outro ano você já vira oficial. Na verdade, nem oficial, aspirante, né? Mas vamos voltar para aula. Mas dá uma pensadinha. 2023, no meio do ano, eu acho que não vai dar, cara. Porque se chamar, você perdeu tudo. Não. Mas e se não der certo? Aí, então tá bom. Você é advogado, né? Ah, mas o brasileiro gosta do jeitinho, né? É. Sei lá. Na dúvida, já cadastra um EAD aí e já faz aproveitamento. O não você já tem. Mas eu acho, cara, não sei. 2023 você já tá trabalhando já. Porque tá com a defasagem muito grande mesmo. Pra você ter noção, cadê nossa amiga de Conisa? Desculpa. Conisa fechou a delegacia. Não tem delegacia em Conisa. Por isso que a gente brinca. Sim. E normalmente o curso é um ano. Ele não abre um curso no início do. No início não, desculpa, no meio do ano. Entendeu? Bom, vamos lá? Bom, gente, vamos lá. É, vamos começar nossa aula.
Na verdade, agora é a nossa aula 4, porque vocês estão avançados. Correio eletrônico, tá? O que é o correio eletrônico? Alguém saberia me responder? Nada mais é que os e-mails, né? É o enviar e receber. Primeira pegadinha. E não é do João Clever. O e-mail é em tempo real, sim ou não? Pergunta. O e-mail em tempo real? Estou em dúvida. O que é tempo real? Você enviou, o cara recebeu. Sim ou não? Não, não acho. Está na informática. É ou não é? Para de ser vendedor. Quem acha que é sim, levanta a mão. Quem acha que é não? Parabéns, ganharam 300 posições. Se eu mando e-mail, o cara lá no Japão não tem internet, ele vai receber? Ah, ó, pergunta besta que não pode errar. Justamente, às vezes até o delay, né? Por exemplo, porque a gente está tão acostumado em enviou e recebeu que a gente pensa que é em tempo real. Não é, tá? Outra coisa, o correio eletrônico, ele é multiplataforma. O que é multiplataforma? Não importa se eu tenho um iPhone, se eu tenho um S10, se eu tenho um Xiaomi, se eu tenho um Nokia. Eu tendo acesso à internet, eu consigo ver os meus e-mails. Independente do software que está ali dentro, se é Android, se é iOS, se é Windows, se é Linux. Perfeito? Outra coisa que é importante, ele é gratuito? Sim, mas nem tudo. Por exemplo, os provedores de e-mail Gmail, ele te fornece 15 GB. Chegou os 15 GB, o que você tem que fazer? Para de receber tudo. Você não consegue nem enviar e nem consegue receber. Você perdeu a conta? Essa foi a questão estúpida que fizeram. E o que eu tenho que fazer para começar a criar e-mail? Ou enviar e-mail? E se eu não quiser pagar? Não, não faça isso. Wi-Fi é meio de comunicação. Sem comprar licença. Exatamente. Você tem que apagar os e-mails e os arquivos que não estão utilizando mais. O próximo passo, logicamente, que seria adquirir uma licença maior, tá? Todos os e-mails têm isso. O Outlook, o Microsoft, o Live... É Live? Não? Esqueci o nome. Acho que é o Live, né? Da Microsoft. A Microsoft tem um monte lá. Mas normalmente ele pergunta sobre o Gmail. O Gmail é 15 GB, ocupou esse espaço, aí você tem que comprar ou esvaziar. Lembrando que esses 15 GB, ele é usado em todos os serviços. Todo e-mail, ele é integrado com a nuvem. Então, por exemplo, beleza. Nem preciso falar, já que você falou céu, vou até falar, gente, para enviar e-mail tem que ter acesso à internet, tá? Todo mundo concorda. Então, o que acontece? A gente tem que ficar atento com isso. Por quê? Se eu tenho lá no Drive, estou falando de Google, que é a minha aposta. Se eu tenho 10 GB no Google, eu só vou poder ter quantos de e-mail? 5, porque é 15. Ou se fosse vice-versa. Se eu tenho 10 GB no Gmail, eu só posso ter 5 no Google. Beleza? Então, já sabemos sobre multiplataforma. Ele é gratuito, mas tem limitação de armazenamento. E a integração com o serviço de computação em nuvem também. Falei para vocês que ele não é em tempo real, tá? Ele precisa que os dois lados precisam conexão com a internet. Tranquilo? E agora, vamos entender como é que funciona o e-mail, porque ele está cobrando. O e-mail, ele só tem duas informações. A caixa postal, o arroba e o nome do provedor. Então, se a composição de e-mail for desta forma, ele está correto. Algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Não aceita caractere especial. O que é caractere especial? Meu nome é João, mas o meu e-mail não é João com tio, é J-O-A-O. Outro, ele não aceita símbolo. Por exemplo, J@o-ão. Não aceita isso, beleza? Você pode até colocar números e colocar letras, até intercalado se quiser. Mas eu não posso colocar símbolos, beleza?
Símbolos entendam como um caractere especial, tá? O underline aceita. O underline aceita. O arroba ele não, o cifrão também não. Tá? O underline ponto ele aceita. Então aqui o João seria a caixa postal, o gmail.com seria o meu provedor de serviço. Beleza? E se eu tiver depois do com, lembra lá do site? Significa nacionalidade. O nosso e-mail Gmail ele é internacional. Se tivesse .com.br, nacionalidade brasileira. Esse carinha aqui a gente falou lá na aula de protocolos, né? Vamos ver se estão bons sem olhar o material. Quais são os 3 protocolos que são vinculados ao envio e recebimento de e-mail? Gente, a aula foi ontem. Oi? Se eu envio um e-mail, qual que é o nome do protocolo? Aí o aluno pergunta, o que é protocolo? AUX. Isso. SMTP. Você vai enviar e-mail, beleza? Para receber e-mail, você tem 2. POP e MAP. Quais são os atalhos que a gente precisa lembrar para tirar 10 na hora da prova? Nós temos um atalho que é o Ctrl X. Nós temos o atalho que é o Ctrl C. Pergunta de prova, para que serve o Ctrl X? Graças a Deus, eu jurava que você ia falar recortar. Tá? O que acontece quando eu tenho uma configuração POP? Eu retiro do servidor e coloco dentro daquela unidade específica. Se aqui for considerado, por exemplo, POP, todos os meus e-mails vão ser só acessados aqui dentro. Se eu tenho o IMAP, eu crio uma cópia. E essa cópia seria para todos os dispositivos. Todo mundo tem e-mail? Sim ou não? O e-mail de vocês é POP ou IMAP? É IMAP. Você não consegue acessar do celular? Do tablet? Do seu serviço? Da sua casa? Então, quando você consegue acessar em multidispositivos, é IMAP. Beleza? E aqui está o exercício. Agora a gente vai falar sobre funcionamento. Esse é outro assunto muito importante. Tá saindo o som bem? Quando você acessa seu e-mail, você pode utilizar cliente de e-mail ou cliente de intranet e o web e-mail. O que é um web e-mail? Você tem que acessar um navegador, Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox, digitar lá na URL www.gmail.com, clica, dá Enter e aí você vai conectar aqui dentro, beleza? A título de curiosidade, vocês viram que o meu navegador está preto. Por que ele está preto? Porque eu pintei... Hã? Navegação anônima, porque eu não paguei a conta. Navegação anônima. O que é navegação anônima mesmo? A aula passada, ó. Não deixar rastros. Toda vez que você acessa informações confidenciais, tem que utilizar navegação anônima, tá? E aí ele não salva nem o e-mail que fica gravado. Então você digita lá pararapiriri@gmail, e aí quando o cara tenta abrir o navegador de novo, não vai ficar lá colocado lá o seu e-mail, tá? O webmail, ele é melhor que o cliente de e-mail? Lembrando, o que é o cliente de e-mail? É aquele aplicativo que você tem instalado dentro do seu computador, que é esse carinha aqui, ó, que pode cair como Outlook, muito difícil, mas às vezes fala o Mozilla Thunderbird, tá? Então, qual que é o melhor? Esse cara ou esse carinha aqui? Vamos lá, gente, CESP, certo ou errado? Opção 1, opção 2. Quem acha que é a opção 1, levanta a mão. Quem acha que é a opção 2? Por quê? Chute. Vocês estão puro vendedor, né? Vamos lá, pra vocês entenderem na prática. Caiu a conexão com a internet. Você tem acesso ao seu e-mail? Não. Por quê? Quando você abre o navegador e digita Gmail, ele já dá o erro aqui, a página não pode ser exibida. Ele nem vai na tela de login.
Desconecta o seu 3G, 4G, Wi-Fi, tenta acessar o aplicativo de e-mail de vocês. Vai acessar? Vai. Você consegue ver os e-mails? Sim. Todos enviados? Sim. Todos recebidos? Sim. Mas como? Os antigos. O que você recebeu até o presente momento da queda de conexão. E lembra do macete de informática. O que é a coisa mais importante que eu preciso ter? A informação. Então, vamos supor que você tem que fazer um relatório da venda do mês passado. Você consegue fazer, porque os arquivos estão tudo lá dentro, entendeu? Então, se perguntasse para você assim, por questão de usabilidade, qual seria o melhor? Por usabilidade, esse carinha aqui. Por quê? Eu consigo ter acesso a ele mesmo sem conexão com a internet. Beleza? Mas, ele pode falar o seguinte, isso aqui é mais seguro que o outro. Nada a ver. Tudo que esse cara aqui faz, esse cara aqui faz. Tanto é que esse cara aqui, se você analisar bem, ele é menos seguro que o outro, porque esse aqui, por padrão, ele não pede senha. Você clicou no aplicativo, ele já abre o e-mail, mas você pode alterar as configurações e pedir para ele fazer a mesma coisa. Usuário e senha por questão de segurança, tá? Mas o que a gente precisa ficar atento, eu até escrevi aqui, ó. Os e-mails antigos, você consegue visualizar tudo que você enviou e tudo que você recebeu, tá? Foi aqui que eu coloquei. Agora a gente vai para a caixa de mensagens, tá? Caixa de mensagens seria os locais onde ficam armazenados os e-mails. Por padrão, nós temos essas 6 caixas de mensagens que caem no seu concurso. Primeira pergunta, é possível alterar essa estrutura? Sim ou não? Sim, por exemplo, eu tenho uma pasta de e-mail chamado concurso, que aí eu cadastro em editais, quando eu recebo a mensagem, automaticamente eu crio um filtro para cair lá dentro. Você pode fazer isso também. Por exemplo, tem um cara muito chato que sempre fica mandando notícias do governo. Aí eu não posso perder, eu falo, notícias chatas. Aí vai lá. Então eu posso criar filtro com o e-mail do cara, beleza? Por exemplo, você tem um cara que toda vez manda, vamos sair hoje, vamos sair hoje, vamos sair hoje. Coloca uma pastinha lá, chato pra caramba. Quando cai o e-mail já vai direto. Não fica te importunando na caixa de entrada, beleza? Então é possível você criar marcadores, acho que esse é o nome, marcadores. Mas vamos falar sobre os 6 que caem no seu concurso público. O primeiro que a gente vai falar é sobre o envio. Tem 3 tipos de envio, tá? Rascunho, caixa de saída e itens enviados. Primeiro, toda vez que você cria um e-mail, o próprio provedor de e-mail já salva como rascunho. Tá? O que é um rascunho para o provedor de e-mail? Você está em construção. Anotem essa palavra. Está em Ixi, está sem... Ixi. Será? Não. Construção. Beleza? Construção significa que o e-mail não está pronto. Sabe o que eu faço quando eu venho para Lacking? Primeiro que eu não uso pendrive. Poderia até ser uma questão de prova, né? Eu pego a minha aula, crio um novo e-mail e anexo o meu arquivo lá dentro. Quando eu chego aqui, eu logo no meu e-mail, está lá o anexo da minha aula. Toda vez que você cria um rascunho, ele fica lá o escopo, que seria o texto, o título, e o anexo está lá dentro. Só que tem uma coisa, né? Se você tiver 50 rascunhos e 50 anexos, ele vai ocupar espaço do seu armazenamento. Então, essa é uma técnica que eu faço. Por exemplo, eu não vou enviar para mim mesmo, mas eu coloco lá em rascunho porque é a minha aula, eu vou lá e baixo a minha aula e apresento para vocês. Então, conseguiram entender? Não enviei o e-mail e eu estou utilizando para tipo um comunicado, tipo um bloco de notas. Beleza? Bom, caixa de saída. Agora a coisa evoluiu. Você criou o e-mail e você encaminhou. Só que não foi recebido. Você fala assim, meu Deus, esse professor é maluco, cara. Por isso que eu falo, todo cara de TI é doido. Entendeu? Eu vou explicar como é que funciona. Eu falei para vocês que o e-mail é em tempo real, sim ou não? Não é em tempo real. Por quê? Eu preciso que tenha conexão com a internet minha e o destinatário tem. Perfeito? Mandei e-mail para o cara lá
o ministro lá, o Pontes, lá em Brasília. Lá em Brasília deu uma pane de conexão. Ele não tem acesso a e-mail. Ele vai receber? Não. E aonde que eu quero chegar? Eu já fiz minha parte. Eu já encaminhei a mensagem. A mensagem já saiu do meu computador. Ela fica lá rodando, sincronizando, tá? Quando o Pontes estiver conectado com a internet, o que acontece? A minha mensagem sai de caixa de saída e vai para itens enviados. Beleza? Então você pode colocar que a caixa de saída é um local temporário. Ele fica lá sincronizando. Quando o destinatário e o remetente tiver conexão com a internet, ele efetua a ação. Isso é bacana? Isso é ótimo. Sabe por quê? Caiu a internet aqui em Cuiabá. Você tem que enviar um e-mail muito importante. E aí o que acontece? A gente não tem só aquele a fazer naquele momento. Você tem um monte de coisa para fazer. Então o que você faz? Ele pediu um relatório, baixa o relatório, anexa, coloca o corpo do texto, encaminha. O que o servidor de e-mail vai fazer? Quando voltar à internet, ele encaminha automaticamente. Lembrando que esse tipo de atividade que eu estou falando para você só pode ser utilizado em que forma de funcionamento? No aplicativo, no cliente de e-mail. Não, ele está pronto, eu enviei. O rascunho você não clicou em enviar. Entendeu? Então, até título de curiosidade, qual a diferença entre o rascunho e o caixa de saída? O rascunho, você não clicou no botão enviar. O caixa de saída você enviou. Você fez tudo. Ele está pronto, ele só não chegou no destinatário. Beleza? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu só consigo fazer aqui, né, gente? Cadê? Com esse carinha aqui. O Outlook da vida ou o Mozilla Thunderbird. Eu tenho um aplicativo. Ou aquele aplicativo que está no seu celular, que é o Gmail, que ele é um cliente de e-mail. Pelo navegador não tem como. Se eu estiver sem acesso à internet, não vai funcionar. Beleza? Onde que eu parei? Ah, itens enviados é o último. Você enviou. Isso agora para advogado é uma beleza, né? Não recebi o e-mail. Enviou, recebeu. Gente, isso aqui é até prova para processo. Você encaminhou lá. Vamos pegar. Cadê? Eu vou até ligar para a Cezinha hoje. Vamos ligar para a Cezinha. Cezinha, a prova sua é amanhã. Enviei o e-mail. Beleza? Saiu da caixa de saída. Foi para itens enviados. Cezinha malandro depois me processa 1 ano depois. Falou que eu não avisei sobre a prova do TAF para ele. Ele falou, João, você foi malandro. Eu falei, negativo, você não olhou seu e-mail. E aí eu vou apresentar, imprimo meus itens enviados, está lá a data que eu enviei, a hora que eu enviei. Acabou. Porque uma vez que está aqui dentro, não tem como mudar. Agora, se eu imprimo e está na caixa de saída, aí o Cezinha ganhou o processo. Porque ele não recebeu. Entendeu? Aí o Cezinha vai falar o seguinte, eu olhei na caixa de entrada e não estava. Aí eu respondo no processo. Mas se olhou sua lixeira ou seu lixo eletrônico? Aí ele falou, não olhei, perdeu o processo. Por quê? Se eu sou uma empresa comercial, isso às vezes é ruim, o próprio provedor de e-mail identifica que essa é uma mensagem indesejada, conhecida como spam. Então, o spam tem algumas bancas que chamam também de lixo eletrônico, tá? São as mensagens indesejadas. Caixa de entrada são as mensagens que ele considera mensagens bacanas, beleza? Tudo que o usuário recebe ou está na caixa de entrada, ou está em spam ou lixo eletrônico, beleza? Lixeiras, os itens excluídos. É quando eu, dono da conta, falo, não quero mais esse e-mail. Mando para a lixeira. E a lixeira do e-mail é a mesma coisa que a lixeira do computador de vocês. Ele é um local permanente? Não, até porque a lixeira tem um espaço limitado. E o que a lixeira faz? Você consegue restaurar um arquivo? Sim, mas depende do tempo. Se você é uma pessoa que utiliza muito e-mail e vai encaminhando, lembra que eu falei para vocês que vai chegar um momento que vai lotar a caixa de e-mail? O
que o próprio e-mail já faz? Ó, os mais antigos ele não tirou até agora, vou excluindo de forma automática. Então, essas pegadinhas aqui caem bastante quando fala sobre correio eletrônico. Beleza? Pode falar. Quando fica na caixa de saída, sim. Quando ele está na caixa de saída, ele já é uma fila, ele já é temporário. Se ele não sair de lá, o cara tá com alguma conexão com a internet. Agora, quando você digita um e-mail errado, tá? Todos os provedores de e-mail te mandam a notificação. Não foi possível encontrar o destinatário. Em tese, o único problema seu é que o cara está sem internet até agora. Mas é muito estranho isso, tá? Porque normalmente ele vai sair da caixa de saída. Porque mesmo que você digite, tá, gente? Eu digitei o e-mail errado do João. O servidor de e-mail fala assim, ó, não consegui encontrar o cara. E se esse e-mail existir, ele vai encaminhar e-mail errado. Entendeu? Se você coloca lá, João-2, só que era João-3, e apresentar dentro do seu e-mail entes enviados, o cara recebeu o e-mail de forma equivocada. Beleza? Então, se tiver em caixa de saída, só tem dois problemas. Ou o cara não está conectado à internet, está com algum problema de conexão, ou o problema é o seu computador ou o seu servidor de e-mail. Tudo bem? Se ele tiver... Não, existem dois fatores. Se não existir o e-mail, você recebe a mensagem do seu provedor. Se o seu for Google, fala, ó, não foi possível encaminhar esse e-mail para o destinatário tal. Agora, se você não recebeu esse e-mail, uma outra pessoa recebeu que não era o dono da mensagem, ou a pessoa que era para responder. Beleza? Para confirmar onde que você vai? Se o cara recebeu ou não? Exato. Tranquilo? Qual é a diferença entre caixa de entrada e lixo eletrônico? Lixo eletrônico, spam. O que é spam? Mensagens desejadas. Qual a diferença entre lixo eletrônico e lixeira? Lixeira, ou itens excluídos também, é quando você não deseja mais ter aquele e-mail. Lixo eletrônico não foi você que decidiu, foi o próprio servidor. Beleza? Outro que é muito importante de cair em concurso direto. Tipos de envio de e-mail. Isso aqui no CESP caiu umas 2 ou 3 questões só nesse ano. Se fosse o CESP, eu ia colocar em inglês. Que o CESP ele quer que você fale português e inglês, tá? Mas eu vou colocar aqui. O para é from. É from? É de, não. Agora eu não lembro. Eu sei que esse cara aqui não fica CCO, fica BCC. Tá? Que é board, alguma coisa. Eu vou lembrar na hora da prova. Tem uma questãozinha aqui, eu coloco. Eu sei que esse é diferente, esse fica igual. E esse o para, eu não me lembro se fica to ou se fica from. Não, para é to, pelo amor de Deus, João. To. E from é de. Tá? Só que o FMT, graças a Deus, não cobra em nomenclatura em inglês. Tá? Mas quem vai fazer o concurso no início agora do ano, dia 16 de janeiro, vai ter lá na Paraíba, vai cobrar em inglês. E é BCC, que é com cópia oculta. BCC. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona na prática, tá? Quando você envia um e-mail e coloca todos os destinatários no campo para, você vai colocar essa mensagem aqui, ó. Para seu conhecimento, PSC. Não é partido político, não. Tá? O que é para seu conhecimento? Vai trabalhar segunda? Então, beleza. Vou encaminhar um e-mail para todos vocês e colocar vocês lá no campo para. Eu estou notificando alguém? Estou falando que é alguma coisa importante? Não, eu estou falando que é para conhecimento de todos. Beleza? Tranquilo? Aí o que eu faço? Eu mando para vocês com o campo para e coloco para o meu amigo Robert
no campo com cópia. Esse campo com cópia, a ideia é monitoramento. Mas como que funcionaria essa ideia de monitoramento? O aluno X chegou e falou assim, ó, vim segunda-feira aqui, não tinha ninguém me avisou. Aí eu falo, vem aqui, fulano, vamos aqui nos meus itens enviados? Tá vendo aqui o Robert, tá vendo fulano de tal e tá vendo você aqui? Todo mundo viu, mas você tá com dúvida? Vai lá reclamar pro nosso monitor lá. Aí ele fala assim, poxa, todo mundo recebeu, inclusive você, então você tá falando mentira. Entenderam a ideia? Isso é muito utilizado quando você, por exemplo, trabalha em uma equipe, você é responsável por fazer uma ação e a gente coloca no campo com cópia o teu chefe imediato. Porque todo mundo vai ver o que você fez, inclusive ele. E ele sabe, quando está no campo para, que é para ele monitorar. Beleza? Todo mundo concorda? Entendeu? E eu até esqueci de falar para vocês. Tanto o campo para quanto o campo com cópia, todos são visíveis. O que são todos são visíveis? Recebe a mesma mensagem, recebe o mesmo anexo, todo mundo sabe o que é anexo, né? É um arquivo que não faz parte do e-mail em si, mas que pode ser anexado, pode ser incorporado, tá? Ele verifica todas as pessoas, os contatos das pessoas e o título do e-mail. Isso é importante também que cai no concurso. Tranquilo? Agora a gente vai para com cópia oculta. Esse carinha aqui também é um monitoramento, mas é um monitoramento quando você está esperto com alguém. Por exemplo, Robert é mala, não está falando que eu estou vindo trabalhar. Então, eu vou colocar o e-mail do Luiz aqui, ó. Tá? E aí, a partir disso, o Luiz, ele vai ser um espião. E por que o Luiz vai ser um espião? O Luiz vai ter acesso a todos os alunos? Sim. O Luiz vai ter acesso ao Robert? Sim. O Luiz vai ter acesso ao anexo da mensagem? Ao corpo da mensagem? Sim. Agora eu pergunto, o Robert sabe que o Luiz recebeu e-mail? Não. Os alunos sabem que o Luiz recebeu e-mail? Não. Isso é com cópia oculta, tá? Conseguiram entender? Outra coisa que é importante. Se você trabalha em áreas comerciais, ou se você trabalha também com pessoas que essas pessoas não têm elo, por exemplo, vocês criaram um grupo de estudo aqui na instituição. 10 alunos vai criar um grupo de estudo. Qual campo você vai mandar o material da aula do professor João Kleber? Para, com cópia ou CCO? Para, todo mundo concorda? Tudo errado, com cópia oculta. Sabe por quê? A gente tem que entender o seguinte, com cópia, a pessoa vai ver o e-mail da outra pessoa. E aí vamos supor que a outra é casada e começa a trocar mensagem e fala assim, gostei da noite de ontem. Estou falando, isso dá processo. Quando você tem um grupo de pessoas que não são amigas, não tem relacionamento, seja profissional ou corporativo, é recomendado que você utilize o com cópia oculta. Inclusive, eu posso processar, eu não. Se eu fosse parte do aluno, eu processava você. Porque isso aqui é um dado sensível. Entendeu? Então tem que ficar atento. Quando você não faz parte, por exemplo, se eu tô daqui um dia você vai fazer o churrasco da aprovação. Vai ser todo mundo investigador, todo mundo escrivão, todo mundo soldado, todo mundo oficial. Aí sim eu posso mandar uma mensagem com cópia e para. Mas no presente momento a gente não tem um nível de relacionamento. A gente simplesmente... Por exemplo, eu com vocês sou alunos, mas mesmo assim está errado. Eu não posso simplesmente pegar, mandar a minha aula de informática e colocar todos os campos de e-mail de vocês visíveis. Eu não posso fazer isso. Isso é um erro. Eu tenho que colocar vocês todos no campo com cópia oculta. Sabe por quê? Vocês vão receber a mesma mensagem? Vão receber um anexo? Você vai ver o e-mail do coleguinha? Não, você vai ver somente o e-mail do João Kleber. Conseguiram entender? E isso cai no concurso público. Tá? Imagine que você está fazendo um levantamento de informação do cidadão naquele bairro específico. Verificar como é que está o atendimento da Polícia Civil. Aí você manda um e-mail, ó, clica aqui na avaliação. Aí cai o link lá, o João lá, fala assim, o e-mail da Cida, vou mandar nudes para ela. Imagina o BO que vai dar. E aí ele fala, como que você descobriu meu e-mail? Lá na Polícia Civil. Aí nem está no estado probatório, vai responder PAD. Lascou. Entendeu? Por questão de besteira.
E aí a gente falou sobre enviar, né? Agora chegou o momento de receber o e-mail. Quando você recebe o e-mail, existem duas coisas que são importantes: responder e responder a todos. Responder é batata, que é individual, né, gente? Então, se você tem lá 10 pessoas que estão no campo para e no campo com cópia, por exemplo. Quando você clica em responder, só vai responder para o cara que te enviou o e-mail. Perfeito? O campo responder todos, caiu essa pergunta em 2020. Ele é obrigado a responder por todas as pessoas. Sim ou não? Em tese, você coloca lá, tem 10 e-mails. Eu não quero digitar 10 e-mails. Você responde para todos e você pode eliminar o que você não quer. Entendeu? Então, você pode utilizar desta forma. E caiu também essa pergunta indecente aqui. Para que serve o encaminhar? O encaminhar é um recurso de e-mail quando você vai pegar um conteúdo ou uma conversa que foi criada e encaminhar para uma pessoa terceira. Por exemplo, processo de advogado, né? Estava lá, mandei e-mail para minha esposa, falei que eu ia pegar às 10 horas minha filha. A mulher não foi. Aí eu vou lá, encaminho o e-mail para ela. Se ela falar que foi falso, tá aqui, ó, bonitona. Você recebeu o e-mail. Você que é malandra. E aí eu vou ganhar o processo. Entendeu? Então, encaminhar, quando você encaminha para uma pessoa que não faz parte daquela vida, né, daquela timeline do e-mail. Beleza? Tranquilo? Outra coisa que o CESP cobrou no ano de 2021 que é muito importante. Lembra do CCO? Eu encaminhei e-mail para vocês. Vamos supor que aqui tem quantos alunos, Robert? Não, mas deve ter uns 70. Vamos supor que seja 70, tá? Encaminhei para 70 alunos, beleza? Todos vocês receberam meu e-mail e todos vocês estavam com cópia oculta. Quando vocês responderem o e-mail, vocês vão responder para quantas pessoas? E certa resposta. Por quê? Você não enxerga quem está em cópia oculta. Beleza? Isso caiu no CESP, acho que foi no Distrito Federal. Tá bom? Oi? Vamos lá então, dicas. Quando a gente trabalha com dicas, primeiro, eu não me recordo o tamanho do arquivo, mas se não me engano, o Gmail é 10 MB, tá? Então imagina o seguinte, que eu vou pegar um vídeo da aula do João, é muito mais de 10 MB. E aí o que ele faz? Ele pega e ele fala, ó, não tem como eu enviar esse e-mail. Só que hoje os navegadores, os provedores de e-mail são tão inteligentes que eles são integrados com a nuvem e falam, ó, vou encaminhar para a nuvem. Aí ele anexa na nuvem e aí quando você envia o e-mail, ele não vai enviar o arquivo, ele vai enviar o link que está armazenado dentro da sua nuvem. E isso tanto para o Google quanto para a Microsoft. Conseguiram entender? Então, arquivos, quando são pesados, eles são integrados com a nuvem. Então, você não vai enviar aquele arquivo específico na mensagem. Você envia um link. Tudo bem? Restrições, né? Não existe um limite padrão para cada provedor de e-mail. Tem um que coloca 5 MB, tem outro que coloca 10. Por exemplo, se eu não me engano, o Dropbox é 5 GB de armazenamento. O OneDrive acho que é 10, não me recordo. E o Google é 15. Então, cada um tem o seu limite. Esse é importante. Caiu no CESP também. No e-mail, eu posso enviar qualquer tipo de arquivo. Verdadeiro ou falso? Falso. Primeiro, não pode passar de um limite de armazenamento. Segundo, executável não vai por questão de vírus. Então, essa é uma questão fácil que muitos erram. Beleza? E agora, para a gente começar bem, vamos responder questões.
Bom, vamos lá? Qual o gabarito, gente? Tem alguém que quer marcar outra? Ninguém? Vocês estão pegados na fé mesmo, hein? Vamos ver que eu não sei também essa. Considere que você recebeu uma mensagem de e-mail com anexo de arquivo de imagem em formato JPEG. Dentre as possíveis ações do serviço de e-mail, ao realizar a ação encaminhar desse e-mail. Então, lembre, vamos pegar o contexto e aplicar nas alternativas. O que é encaminhar? Você pega o conteúdo e pega tudo que está dentro daquele e-mail e envia para uma terceira pessoa, ou uma terceira parte. O campo CCO será preenchido com o endereço de remetente automático. Pelo amor de Deus, se você marcar uma dessa aqui, fala que não foi meu aluno. CCO é monitoramento oculto, não tem nada de preenchimento automático. Tanto é que a ideia dele não é nem preencher, é ocultar. É o inverso, né? O campo assunto da mensagem não poderá ser alterado. Você faz o que você quiser no e-mail. Você coloca quem que você quiser, você edita, você anexa, beleza? Você é dono do e-mail. Então, tchau. O arquivo de imagem será anexado automaticamente? Sim, você vai anexar tanto o texto quanto o arquivo. Então, até então, essa é a resposta correta. Vamos ver se tem alguma mais correta que essa, né? O texto da mensagem não pode ser editado. Pela barba do profeta. Não tem como. Você vai fazer o que você quiser no e-mail, tá? O arquivo, esse aqui, pelo amor de Deus, ainda bem que ninguém marcou. O arquivo de imagem será descartado da mensagem. Nada a ver. Tudo que tiver na mensagem vai junto. E se você quiser editar, você tem a liberdade para fazer isso. E isso foi para delegado na VUNESP, tá? Então, não cai assim. Claro que cai. E para quem sabe, delegado é bem acima. E eu estou preparando vocês para topo. Porque se vir embaixo, o FMT, você consegue responder também. E aí, qual o gabarito? Fácil demais, né? Mas por regra, né? Caixa postal, nome do provedor, separado por arroba, tá? E a fé continua. C de Cristo, D de Deus. Essa foi para soldado, foi em 2020 agora para Bahia. Sei não. Isso é bom. Vocês estão hackers. Só na mineração de dados, no cérebro. Ó. Qual que é o gabarito? Por que que é A? Muito bem. Se eles não se conhecem, CCO. Beleza? E aí, se o cara não estudou, ele nem sabe o que é CCO, né? Eu nem sabia que CCO era o exame. Eu colocava com cópia. Ah, essa foi boa. Acho que é a primeira que não é C de Cristo, D de Deus, né? Essa aí ninguém marca, né? Ai, grande. Essa é aquela questão que você vai conseguir 1000 posições. Lembra, vou para capital agora. Ah, aqui, ó. A título de curiosidade. Esse aqui tá em inglês. CCO D perdão. Cadê o D? D tá aqui.
E aí? Ó, gostei, hein? Tá até de pé. E aí, qual que é a resposta? Nossa colega tá tão, eu falei com ela, ela tá tão empolgada. Como é que tá? B, C, D. CC é cópia. Não sei agora. Tô sem backup. Mas qual que é a alternativa? Vou te dar um tempinho pra você responder aí. Vamos lá, quem acha que é A, levanta a mão. Quem acha que é A? Ninguém? Quem acha que é B? C? D? Tem E aí? E? Vamos ver qual que é a resposta. Bruno enviou um e-mail com o seguinte cabeçalho. Para Carlos, com cópia para Dalila, e com cópia oculta para Ana, Edson e ele que enviou, que no caso é Bruno. Se Dalila responder a esse e-mail para todas as pessoas que puderem identificar no cabeçalho da mensagem que recebeu, para quem será enviada a resposta da Dalila? Então, primeira coisa, a gente vai por eliminação. Qual que é a que a gente tem certeza que não vai receber? Nem Ana, nem Edson. Não sofra. Olha na alternativa. Tem Ana aqui. Tchau. Tem Ana aqui. Tchau. Tem Ana aqui. Tchau. Ganhamos um tempão absurdo, né? Agora vamos pegar o que sobrou. Somente para Bruno? Bom, aqui já consegue resolver, né? Porque se vai responder aqui. D. Carlos recebe também, ó. Então, qual que é o gabarito? B. Viu como é importante fazer o conceito? Se colocar com cópia oculta, pega ele e já elimina de cara, tá bom? Vamos pro Word agora, né? Tem um Word aqui? Você colocou? Colocou. Hã? Amanhã eu vou finalizar, tô finalizando ainda. Tem mais 2 aulas ainda. Não, tem Excel, PowerPoint e ainda Big Data. Tá? Tá, vamos lá. Sábado vai ser o nosso último encontro, tá? Vamos lá, alguém vai fazer para... Oi? É sábado de manhã, né? Não sei. Eu sou só escalado, tem que vir. É porque a gente não teve aula na segunda, né? Mas vocês têm aula sábado, todo sábado ou não? Só nesse caso específico? Vamos lá, alguém vai fazer cargo para escrivão aí? Você? Então você tem que estudar essa aula aí, tá? Para investigador também vai cair, mas se fosse para colocar de informática, tô chutando que vai ser umas 7 questões, tá? No mínimo 2 vai ser de Word, para quem vai fazer para escrivão. Por quê? A vida do escrivão é trabalhar com texto. Não, sim. Você fala... Não, é delegacia virtual. Não é? Não. Não, não. Não, eu entendi o que você quis dizer. Mas eu estou falando o seguinte, para escrivão, o assunto Word, que é a digitação de texto, correção de texto, cai 2 questões, tá? Se você fez para o cargo de escrivão, ou vai ter uma questão do Word e outra vinculada à nuvem, ou vai ser um de correção. Então, esse é um que vai ter certeza, tá? Fora redes, segurança e navegação, beleza?
Então vamos lá, primeira coisa que eu preciso saber, pelo amor de Deus, o Word ele é pago. O que significa isso? Ele é um software proprietário. Eu posso compartilhar ele? Não. Eu posso alterar ele? Não. E aí o que acontece? Para quem é concurseiro, tem trocentas versões. Mas você foca o seguinte, depois que começar 2007, você soma 3 anos. Soma 3 anos, soma 3 anos, soma 3 anos. Só o nosso amigo agora 365 que saiu fora da moda. Beleza? Então as versões é 7, 10, 13, 16, 19, 365. Vou estudar todas as versões? Lógico que não. Eu só preciso saber características principais. E quais são as características principais? Antes de 2007, ele tinha uma versão que a extensão se chamava .doc. A partir de 2007, todos esses infelizes aqui, na verdade felizes porque ajuda a nossa vida, docx, primeira regrinha. Beleza? Segunda regrinha. Eu passei por isso e era muito ruim. Por exemplo, eu formei em 2010 na faculdade. E aí o que acontece? Eu tinha que ir lá no CEPROMAT entregar a minha monografia pro Jerônimo. Falar, Jerônimo, dá uma olhada se eu fiz alguma coisa errada. Por quê? Até 2010 era local. Você não conseguia compartilhar um documento com uma outra pessoa. A partir de 2013, eles colocaram o recurso web. O que é o recurso web? Nuvem. Eu compartilho um arquivo, estou lá, fiz minha monografia. Eu vou lá, arquivo, compartilhar e coloco o e-mail, por exemplo, do professor Jerônimo. Ele lá na casa dele consegue ver o meu arquivo e ele vai colocar as correções. Ó, João, tá errado isso, isso, isso. Primeiro, vou ter economia de tempo. Segundo, vou ter economia de locomoção. E ele vai fazer as alterações e eu enxergo em tempo real. Ele editou, eu consigo ver. O CESP, ele colocou o seguinte, você consegue compartilhar um arquivo na nuvem, beleza, mas ele gera uma cópia para outra pessoa. Completamente errado. É o mesmo documento. Se eu tiver 3 pessoas compartilhadas nesse documento, um alterar, os outros 2 sofrem impacto, porque o arquivo é o mesmo. Conseguiram entender a ideia? Então, a partir de 2013, foi incluído um recurso muito importante. Que recurso é esse? Web. Eu consigo compartilhar um documento com qualquer pessoa. Pode falar. Exatamente. Só que, como a gente fala da Microsoft, não é Drive. Lá é OneDrive ou Dropbox. Beleza? Então, o cara vai ter acesso ao arquivo, ele faz o que ele quiser. E aí, aqui só funcionaria local. Então, eu teria que pegar um pendrive, colocar o arquivo, me locomover, corrigir, voltar, editar. Então, eu perderia um tempo gigantesco. Outra coisa que é muito importante. Quando você digita um texto, você agrega valor. Você coloca tabela, você coloca imagem. Antes de 2010, eu teria que copiar, fazer o download ou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V para colar no documento. Hoje, ele é integrado com a internet. Eu consigo pesquisar direto do Word. Então, quando eu coloco lá, inserir imagem, ele vai lá e ele abre um campo de pesquisa. E aí você digita, eu quero TI, eu quero educação. Alguém já criou um grupo no WhatsApp hoje? Sim ou não? Você coloca o nome e depois você pesquisa lá para colocar a imagem, correto? Quando você pesquisa a imagem, não aparece a opção de você pesquisar dentro do seu celular e fora? Aquilo é o Word hoje. Então, quando você clica lá em inserir imagem, ele está conectado direto à internet. Beleza? Todas as versões possuem isso a partir de 2010. Tranquilo? E todas são DocX. A partir de 2007, todas são DocX. Tá? E a outra grande diferença que existe, o Office 365, você não adquire o software. Você trabalha com cessão de direitos. Então, você utiliza 365 dias. Beleza? E foi uma jogada muito importante. Por quê?
Para quem não tinha noção, o Office custa R$ 1.500, R$ 1.600. Quando você loca ele no 365, você paga 300 por ano. Entendeu? Então, é algo que você vai utilizar. E daqui, por exemplo, vou pagar mais 365 dias, mais 365 dias. E às vezes você, igual, o que acontece? Ó? Se você fazer o cálculo, ele cresce de 3 em 3 anos. Sempre vai ter uma atualização nova e você vai sempre estar contemplado. Quem comprou 2010 está com 2010 até hoje, não vai poder mudar. Porque só o 365. O Office 365 é que nem carro por assinatura. Você não adquire o software. Na verdade, carro por assinatura vai ser uma nova tendência. E vai ser muito bom isso. É muito bom. Se você botar custo-benefício, compensa. Principalmente as águas Cuiabá, que está acabando com o asfalto aqui, né? Deus me livre. E aí você não tem gasto com nada. Aqui é a mesma coisa. Você não tem gasto com atualização, você não tem gasto com novas versões, novos recursos. Ele te dá o sistema por R$360, acho que no ano. Acabou o ano, aí você renova. Exatamente. Beleza? Então, começando essas características, todo mundo está tranquilo, entendeu? E isso eu estou falando não só do Word, mas é aplicado também no Excel e no PowerPoint. Beleza? A banca de vocês vai ser o FMT. A UFMT, ela faz perguntas sobre o LibreOffice, tá? E nós temos o concorrente dele, que é o Writer. Não se assustem, que diferentemente do CESP, ela é bem light se falar do Writer. Primeira coisa que eu preciso entender, é a mesma coisa que o Linux. Tudo que o Windows faz, o Linux faz, correto? Tudo que o LibreOffice faz, o Microsoft Office faz. Então, como que vai ser a pergunta da UFMT? O Writer não consegue acessar um arquivo na nuvem. Verdadeiro ou falso? Falso. Se o Word faz, esse cara também faz. O Writer é limitado. O Writer não consegue exportar para PDF. Toda vez que tiver esse tipo de menosprezo, acho que essa é a palavra, você já pode marcar errado, tá? Tranquilo? E aí, uma coisa que é importantíssima. Para o Word tem que saber atalho. Primeiro atalho que você tem que saber. Ctrl S, meu filho, não salva. Quem salva é Ctrl B. Tá? Isso cai direto em concurso. Salvar, Ctrl S. Oi? Word, Excel e PowerPoint. Tá? Por que é Ctrl B? Coloca aí, backup. O que é backup? Cópia de segurança. Aí o que é Ctrl S? Sublinhar. Tá? Sublinhar. Tranquilo? Ctrl Z. Tem gente que pensa que Ctrl Z é o botão mágico para desfazer tudo. Fiz uma cagada, apaguei um arquivo, editei um monte de coisa lá e apertei Ctrl Z, não voltou. O Ctrl Z, ele desfaz a última cagada, mas ele não desfaz tudo. Então, se eu fiz 3 cagadas, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Se eu fiz só 2, 2 Ctrl Z. Se desligou a máquina, reza para Deus não ser mandado embora. Entendeu? Oi? Sim, na área de transferência. Mas é porque acontece. Se você fez várias alterações, tem que apertar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Tá bom? E se desligou a máquina, aí já era. Por quê? As alterações que a gente faz está armazenado na memória RAM. Memória RAM é volátil. Se não salvou, lascou. E uma das coisas que é importante, o 2016, 2019, ele salva automático. E se estiver na nuvem, vai direto para a nuvem. E até esqueci de perguntar, se eu compartilhei esse arquivo na nuvem, roubaram o meu notebook, perdi o arquivo? Não, você vai, conecta de novo na sua conta, tá lá o arquivo são e salvo. Beleza? Bom, esse aqui tá muito careca de saber, né? Ctrl C, Ctrl X, esse cara move, beleza? Como o colega falou, fiquem atentos. Apertei Ctrl X numa palavra. E aí, com o tempo, esqueci de dar o Ctrl V. Ele fica no local chamado área de transferência. E aí, se você não fizer várias edições, alterações, você aperta Ctrl V e ele volta. Ele não tem um tempo, tá? Ctrl P, imprimir, e Ctrl T, isso aqui que é uma coisa que as pessoas ficam em dúvida.
Ctrl T é selecionar tudo, porque a gente confunde com o Ctrl A. O Ctrl A é selecionar arquivos e pastas, não o texto dentro do Word. Beleza? Então, Ctrl A, ele vai selecionar arquivos e pastas. O Ctrl T, texto. Tanto é que você lembra aqui, é texto. Beleza? Vamos do Word. No LibreOffice é o inverso, mas no LibreOffice, Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl S para salvar. Mas eu acredito que eles... Ctrl B. Mas eu acredito que ele não vai ser tão como é que fala? Caixinha. Tá? Agora a gente vai para os atalhos que vai fazer o diferencial, tá? Quais são os atalhos que vão fazer o diferencial? Esses caras aqui. Tem gente, isso aqui é até engraçado de falar, que gosta, quando faz um texto, ele gosta de malhar dedo, tá? Então, por exemplo, ele tem que colocar lá introdução e pular para a próxima página. Sabe o que ele faz? Enter, 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 enter. Parece estar com mal de Parkinson, assim, ó. Isso. Gente, tem um atalho chamado Ctrl Enter, ele pula a página. Se eu quero pular 2 páginas, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Quero pular 3, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. E isso é chamado de quebra de página. Tá? Isso cai no concurso. Tá? E isso salva a vida também. Esse aqui é outro que cai bastante. Ctrl K. Ele cria um hiperlink. O que é um hiperlink? É um atalho para um site, um atalho para um outro arquivo, um atalho para um vídeo. E aí fiquem atentos. Ele pode ser tanto dentro do computador, tá? Como também pode ser para a internet. Ele é muito utilizado quando você... por exemplo, quer referenciar. Eu peguei esse arquivo aqui na fonte da Saraiva. Então, você vai lá, coloca Saraiva, Ctrl K e coloca o URL. E aí, o cara clicou, ele vai ser redirecionado com o clique do mouse para lá. Beleza? Esse aqui também é campeão. Para quem é escrivão, tem que saber sobre letras maiúsculas e minúsculas. Uma vez eu conversei com a escrivã, eu falei, mas aí aconteceu o sinistro, ela digitando tudo em caixa alta, né? Outra coisa, quando alguém digita em caixa alta, se tiver prova de redação, você sabe o que significa caixa alta? Caps Lock ligado. Caps Lock ligado. Letra maiúscula. E aí, o cara manda o WhatsApp para mim com caixa alta, eu já nem respondo ele. Por quê? É como se eu estivesse xingando a pessoa. Então, por exemplo, eu vejo o cara que fala oi, bom dia, letras maiúsculas, minúsculas, assim, oi, bom dia. Se o cara põe em caixa alta, se for uma pessoa criteriosa, uma pessoa psicóloga, assim, oi, bom dia! Desse jeito. Tem essa linguagem na internet também. E aí, sabe o que a pessoa fez? Eu olhei assim, ela digitou a página inteira em letra maiúscula, eu falei, tá em letra maiúscula. A mulher, meu Deus, vou ter que digitar tudo de novo. Eu falei, não, moça, aperta Ctrl T aí, Shift F3. Que é isso? Você é hacker? Quase que eu falei, deixa eu sentar aí, pelo amor de Deus. Aí eu assim, ó, tava até assim, ó. E ela catando milho, cara. E ela catando milho, sabe o que cata milho assim? Catando milho. Aí eu falei, não, aperta Ctrl T, Shift F3. Ela clicou, aí primeiro vai ficar letras maiúsculas, depois letras maiúsculas e minúsculas, né? E se você quiser, por último, minúscula, tá? E aí ela falou, nossa, eu ganhei 30 minutos, eu demorei uns 30 minutos para falar. Eu falei, eu quero ir embora. Pelo amor de Deus. Vocês entenderam? Então, o Shift F3, ele permite deixar letras maiúsculas e minúsculas. Escrivão já coloca esse aí, tá? E que isso ganha um tempo gigantesco. Outro que dá BO, Ctrl L. Não confunda com Ctrl F, porque o Ctrl F é de PDF. Lá em localizar em PDF é Ctrl F. Internet também, tá? Então, se eu quero localizar um arquivo, Ctrl L. Aí, o que acontece? Se liga nesse macete que eu criei aqui, que nem eu acreditei que eu criei esse macete. Foi muito bom. Preste atenção. Para que serve o Ctrl S? Eu até esqueci de falar. Eu nem coloquei aí, que eu acredito que vocês sabem para que serve isso aqui, né? Ctrl N, Ctrl I, Ctrl S. Se você não souber esses 3 atalhos aqui, já começamos mal. Já perdeu 2.000 posições.
Aí você tem que fazer prova lá em Porto Estrela. Ctrl N, negrito. Isso aqui tem, eu nem coloquei porque isso aí tem que estar itálico, sublinhado. Todo mundo sabe o que é itálico e sublinhado, né? Tá. Negrito fica com aquela bordinha gordinha na letra. O itálico fica dorminhoco. E o sublinhado tem um buraco das águas Cuiabá. Beleza? Tem um risco embaixo. Aí o que acontece? O Ctrl S já foi utilizado, beleza? Qual é a próxima letra de substituir? Ctrl U. Beleza? E isso cai no concurso. Tá sendo lógico. Então, Ctrl S é para sublinhar, beleza? Se ele perguntar quem é para substituir, o S já foi utilizado. Qual é a próxima letra? Ctrl U, beleza? Tranquilo? Quer ver outro macete? Como é que eu abro um novo documento? Novo já foi utilizado. Novo. O N já foi utilizado, correto? Qual que é a próxima letra? O. Abrir novo. Mas esse do novo não cai não, tá? Ctrl U. Ctrl Home vai para o início da linha. Ctrl End para o final. Tem gente que malha dedo de novo, mal de Parkinson. Espaço, 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 setinha, setinha, setinha. Tá? E tem Ctrl Page Down, que seria a página para baixo, e Ctrl Page Up, que é a página para cima. E esse aqui também é outro que dá um BOzinho, ó. F5. Todo mundo imagina que o F5 é para navegar na internet. Não. Navegar no texto. Mas o que você navega no texto? O texto é composto por páginas, por legendas, por capítulos. Quando você aperta F5, não vai navegar na internet. Coloca isso aí. Você navega dentro, na verdade nem texto, você navega dentro do próprio documento. Beleza? Como é que chama esse cara aqui? Pode falar. O F7 é para revisão. Ele verifica a ortografia e gramática, tanto é que se ficar com erros na cor vermelha, significa que está com erro de escrita. Se você tiver com cor azul ou verde, dependendo da versão, gramatical. Tá? Aí, as mensagens. Ignorar, ignorar tudo, ou adicionar ao dicionário. Beleza? Como é que chama esse cara aqui? No seu concurso não chama mouse. Cursor. Tá? Você sabia que o mouse ele tem 2 botões, certo? Sim ou não? Alguém gosta de Vingadores? Vou apresentar o novo super-herói da Marvel. Super Mouse. Botão esquerdo serve para selecionar e botão direito para abrir menu rápido. Nunca mais você vai esquecer. Beleza? Botão esquerdo, seleciona. Botão direito, abre menu. E aí, o CESP perguntou no ano de 2020. Para que servem os cliques do mouse? Vou até virar aqui. Quando eu dou um clique, para que serve no Word? Não, posicionar cursor. 2 cliques, seleciona a linha inteira. Verdadeiro ou falso? Falso, seleciona a palavra. 3 cliques, seleciona a página inteira. Não, o parágrafo. Então, fiquem atentos. 1 clique, posiciona o cursor. 2 cliques, seleciona a palavra. 3 cliques, parágrafo inteiro. Tá bom? Seleção, outra também que é coisa importante. Isso aqui a gente viu até lá no Windows Explorer, né? Se eu estou com texto e eu quero selecionar palavras aleatórias, eu aperto a tecla Ctrl e vou clicando nas palavras. Se eu quero selecionar uma sequência, eu aperto a tecla Shift. E se eu quero selecionar tudo, Ctrl T, que ele vai selecionar todo o texto. Outra coisa que costuma cair é a questão seguinte. O nosso amigo Word, ele é um documento de leitura ou de escrita? Escrita. O que significa um documento de escrita? Eu posso ver o conteúdo e posso alterar o conteúdo, perfeito? Aí ele pergunta, é possível transformar um documento de leitura? Sim. Como? Exportando para PDF. Tá?
Então você consegue exportar para PDF. Aí outra coisa que é importante, eu esqueci de colocar nas versões. A partir da versão 2013, você consegue fazer o processo inverso. Você consegue abrir um documento PDF dentro do Word. Tá? Tem gente que vai lá no I Love PDF, converte ele para depois abrir. Entendeu? Então não precisa, a não ser, tem um erro, a não ser que ele salvou o PDF uma imagem, aí não tem como, aí tem que converter mesmo, tá? Por exemplo, o cara foi lá, pegou uma CNH e transformou em PDF. O Word não consegue fazer isso, na verdade só milagre fazer um negócio desse. Não tem como transformar em editável. Agora, quando for um texto mesmo, era o Word, o cara salvou em PDF, consegue fazer normalmente, tá bom? Oi? Nem precisa. Botão direito, abriu com o Word. Ele vai na hora. Você está com o arquivo, você está com... aqui, ó, vou até mostrar. Você clica, abre o Word, vai apresentar essa tela bonita. Você vai em arquivo, clica em abrir. Seleciona o documento em PDF, ele já abre. Normal. Ou se você tiver com o Windows Explorer aberto, seleciona o botão direito, abriu com o Word. Ele vai abrir, editar, fazer o que você quiser. Tá bom? Isso. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para a gente finalizar com chave de ouro e a gente continua com os comandos, que foi até um colega que falou, professor, eu vi a prova lá do UFMT, é difícil. Aí o que acontece? A UFMT é isso aqui, ó. Ícone pergunta para que serve, ícone pergunta para que serve, ícone pergunta para que serve, ícone pergunta para que serve. Faça associação. No Word é chato pra caramba, tá? Mas a gente vai trabalhar certinho para vocês lembrar. É o tanto de comando que você tem que lembrar, ó. Mas é fácil, tá? Deixa eu só finalizar essa parte aqui que é importante. Lembra que eu falei para vocês que eu consigo compartilhar um arquivo na nuvem? Qual é a guia que faz isso? Toda vez que no Word falar qual é a guia, guia é o conjunto principal. Comandos seria as divisões. Então a guia que faz você compartilhar o arquivo na nuvem é arquivo. Arquivo serve para abrir um documento, salvar um documento, compartilhar um documento e outra, proteger um documento. O Word, por padrão, ele é escrita, mas você pode colocar uma senha nele. Então você clica lá no arquivo. E aí o cara vai abrir o conteúdo. Ele consegue abrir o conteúdo? Sim. Aí você vai ter que clicar lá no botão superior, habilitar a edição. Quando o cara clica em habilitar a edição, vai pedir uma senha. Se não tiver a senha, não faz nada. Isso é importante quando a gente trabalha num ambiente corporativo. O Excel, o PowerPoint faz isso, tá bom? Então por hoje é só, que a gente chega na próxima aula amanhã com todos os ícones, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã de manhã eu vou mandar o PowerPoint, o Excel e vou ver se eu consigo o Big Data. Estou só pegando as questões mais novas, tá bom? Então fiquem todos com Deus, façam um bom descanso e até sexta-feira, hein?